Amém, irmãos? Boa noite. Pela misericórdia de Deus, mais uma vez Ele nos permitiu chegar aqui em cima e compartilhar uma palavra de Deus com você. Amém? Feche os seus olhos que a gente estará orando em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, que nos proporciona, Senhor, vir à tua casa, entrar na tua presença, abrir, ó Deus, os nossos corações diante de tanta fragilidade, ó Deus, que possuímos. Meu Pai, aqui está, ó Deus, a tua igreja. Assim, ó Deus, cada um dos teus filhos e filhas são reconhecidos diante do trono sagrado de Deus, a igreja do Senhor. Deus, eu te peço, Senhor, pela vida de cada um aqui presente. Te peço, Senhor, pela vida daqueles que estão em casa, nesse momento, participando, celebrando esse culto, ó Deus, junto conosco. Que teu Espírito, Pai, esteja aqui nos ajudando, falando aos nossos corações, nos dando força, ó Deus, para levantarmos, ó Deus, as nossas cabeças e seguir em frente, ó Deus, por mais difícil que seja o caminho que temos que trilhar. Deus, abençoa cada um de nós e venha falar nos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, meu irmão, boa noite para você que está aqui. Boa noite também para os que estão em casa. A palavra que eu gostaria, de compartilhar com você é uma palavra que Deus colocou no meu coração em um momento de festividade, um momento, onde eu fui convidado para estar junto com uma irmã, celebrando uma grande vitória que Deus deu a ela. E hoje, o nosso diácono Reginaldo estaria aqui pregando e por motivo, que ele não está se sentindo muito bem, eu acabei substituindo. Então, vou compartilhar essa mensagem com você que eu creio que é do agrado do Senhor. Amém? E essa mensagem, ela tem como tema Ancorados no Céu. Amém? Bom, esse objeto, utilizado nos navios, a âncora, ela tem como finalidade gerar uma estabilidade para a embarcação no meio de uma tempestade. É um dos utensílios, que possibilitam isso. Se você for ler lá no livro de Atos 27, se eu não estou enganado, o apóstolo Paulo estava no meio de uma grande tempestade. E ali, ele, junto com os marinheiros, com medo de perder a sua vida, eles lançam 4 âncoras. E a essas âncoras que são lançadas conseguem gerar uma estabilidade naquela embarcação que estava no meio da tempestade e, de uma certa forma, contribui para que eles possam sair daquele momento ali com vida. Porque, lendo o texto, você vai ver que logo depois essas âncoras não conseguem fazer um efeito permanente e o barco é completamente destruído. Mas o que eu quero que você entenda no primeiro momento é que quando o tema dessa mensagem fala sobre ancorados no céu, quer retratar-se daquilo que vai gerar uma estabilidade na nossa vida, daquilo que vai gerar uma estabilidade na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Então, no mundo que nós vivemos, nós traçamos muitos desafios. Nós passamos por perdas, nós recebemos um diagnóstico de uma doença, nós perdemos pessoas que nós amamos, uma porta de emprego se fecha, nós nos decepcionamos com pessoas, e tudo isso tem um poder de ferir, de mexer nas nossas emoções. Porém, o que eu quero mostrar para você é que quando você está ancorado nos céus, quando o seu coração está ancorado nos céus, você consegue passar por todas essas circunstâncias, não de uma forma ilesa, mas você consegue passar confiante e de cabeça erguida. Então, estar ancorado, com o coração ancorado no céu, é ser
confiante em Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis da sua vida. Estar com o coração ancorado nos céus é crer que até mesmo no meio da tempestade, no meio de um grande furacão, no meio da tribulação, no meio da escassez, Deus está com as asas dele, as asas do Onipotente, te guardando, te livrando e te protegendo de todo o mal. E para a gente entender essa mensagem com mais clareza, eu vou dar o exemplo de 3 personagens. Amém? Vamos trabalhar aqui em 3 personagens. Primeiramente, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 3, fazendo um favor, que a gente vai falar um pouco sobre Davi, né? Ancorados no céu. Vamos falar um pouquinho sobre Davi e como Davi, ele se comportou diante de circunstâncias que ele passou na vida dele, circunstâncias difíceis que ele passou na vida dele. Você que está em casa nos acompanhando, esse texto bíblico vai aparecer também aí na tela do seu celular, ou do seu computador, ou então da sua televisão, tá bom? E você que está em casa também, temos aqui vários pedidos de oração, pedidos, né, de porta de emprego, pessoas que estão enfermas, doentes. Então, no final, a gente vai estar orando. Então, você pode também colocar o seu pedido de oração aqui nos comentários no canal do YouTube, que no final estarei orando. Amém? Então, leia junto comigo aí, Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos o que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. É a glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Amém? Só até aqui. Bom, o contexto desse texto que nós acabamos de ler é um contexto muito difícil na vida de Davi, e eu gostaria de explicar isso para você. E aí a gente vai conseguir entender por que Davi é o primeiro personagem que eu escolhi para dizer que era um homem que tinha um coração ancorado em Deus, confiante em Deus. Davi, ele estava vivendo um momento difícil aqui. O seu filho, Absalão, se rebelou contra ele. Absalão se rebelou contra Davi e tomou o trono de Davi. Mas não apenas tomou o trono, ele começou a exercer ameaças contra o seu pai, que fez com que Davi abandonasse o castelo junto com seus oficiais e fosse para o deserto. Então, Davi, ele tinha perdido os seus recursos financeiros, ele tinha perdido, né, a sua proteção, porque em Jerusalém estava ali a muralha que poderia guardá-lo dos inimigos. Davi, ele estava ali sujeito ao ataque dos seus filhos, dos seus inimigos, e ele diz no texto aqui que são muitos que se levantaram contra mim. São muitos que me cercam, que nós lemos aqui. Mas note que, diante de toda essa circunstância que Davi estava vivendo, essa grande tribulação, esse grande momento de luta e de incerteza, Davi, ele demonstra no texto uma confiança muito grande. Porque ele diz o seguinte: tu, Senhor, és o meu protetor, és a minha glória. E ao Senhor, o Senhor exalta a minha cabeça. Com a minha voz clama ao Senhor, e ele no santo monte me responde, e eu deito e pego no sono. Então, mesmo diante de tudo aquilo que Davi estava passando, as incertezas do seu futuro, as incertezas do seu reinado,
as incertezas da sua integridade física, mesmo diante de tudo aquilo ali, Davi, ele confia em Deus. E ele diz: o Senhor é a minha fortaleza. E ele diz: olha, eu logo deito e pego no sono porque eu confio no Senhor. Agora, para chegar nesse estágio de confiança, não é algo que você chega de um dia para o outro. Se você voltar para estudar a história de Davi, você vai ver que Davi passou por muitas situações difíceis. Davi, ele teve que lutar contra leões, contra ursos, contra gigantes. Davi entrou em guerras que o resultado aparentemente seria uma derrota, e ele conseguiu reverter aquela batalha e ser campeão. Davi foi perseguido por Saul durante anos e anos, fugindo no deserto, morando em cavernas, passando por escassez. E o que todas essas lutas que Davi passou durante toda a sua vida contribuiu para a vida dele? Contribuiu para chegar aqui no Salmo 3 e ele dizer: meu irmão, isso não é nada, porque o meu Deus é maior. Isso não é nada, porque Deus é muito maior. Então, diante disso, eu deito e logo pego no sono, porque ele tinha um coração ancorado em Deus, porque ele confiava no Senhor. Então, esse é o primeiro exemplo que eu gostaria de compartilhar com você. Davi, um homem que tinha um coração ancorado em Deus, ancorado no Senhor. Claro que você vai ver que essa confiança expressa no Salmo 3 não foi algo que surgiu de uma hora para outra. Ele tinha uma história de vida com Deus, ele tinha uma intimidade, ele tinha experiências. Então, todos aqueles problemas contribuíram para ele ter um coração confiante e falar: Deus é comigo. Talvez você esteja passando por um problema. Talvez você esteja passando por um problema de doença, problema financeiro, um problema dentro da sua família, um problema emocional. Talvez você diga para mim assim: toda a minha vida eu vivi no laço de problemas. Toda a minha vida eu encontrei desafios. Toda a minha vida eu encontrei obstáculos. Então, eu quero dizer para você que esses obstáculos, que esses desafios, eles forjaram o seu caráter, para que hoje você possa fazer como Davi fez no Salmo 3, e dizer: eu confio em Ti, Senhor, porque Tu és o meu escudo, a minha fortaleza, eu confio em Ti. Ancorados nos céus. Aonde está a sua confiança? Em quem você confia? Um servo de Deus e uma serva de Deus, nas diversas circunstâncias da vida que surgem diante de nós, nós devemos estar com o nosso coração ancorado nos céus, confiante no Senhor. Então, Davi estava no deserto, mas o seu coração ancorado nos céus. Davi perdeu seus bens, mas o seu coração estava ancorado nos céus. Estava cercado por inimigos, mas o seu coração ancorado nos céus. Assim como Davi, na palavra de Deus, nós vamos encontrar outros exemplos. E esse outro exemplo que eu quero falar é o exemplo de Paulo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, fazendo um favor, na carta de 2 Timóteo 4, versículos 6 e 8, que nós estaremos lendo. Amém? Um coração ancorado nos céus. Irmãos, eu preciso muito ancorar meu coração em Deus. Como eu preciso. Eu acredito que você também. Como eu desejo esse sono de Davi, esse sono de confiança, de certeza. Olha, que nem um fio de cabelo cai da minha cabeça sem a devida permissão de Deus. Como eu desejo esse sono de Davi. Amém? Abriu aí a sua Bíblia, 2 Timóteo 4, versículos 6 ao 8. Aleluias.
diz o texto. Esse texto retrata os últimos dias do apóstolo Paulo. Ele seria aqui morto, degolado. Mas olha como ele trata a respeito do seu fim aqui na terra. Porque eu, 2 Timóteo 4, 6 ao 8, porque eu já estou sendo oferecido por sacrifício diante de Deus. O tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está sendo aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, fala comigo. Na situação desse homem, que estava preso em um cárcere, no calabouço, na situação dele, você sabendo que você teria nos próximos dias uma sentença de morte, aonde que poderia acontecer algo assim, uma tortura, algo sofrido, você iria, escrever um texto com tanta tranquilidade igual esse que nós acabamos de ler aqui? A hora da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você conseguiria escrever algo como esse texto, sabendo que você seria degolado no dia seguinte, ou na semana seguinte, que você iria padecer na cova, junto com leões, ou então na arena de gladiadores, ou então queimado no azeite quente, porque esse era o fim do povo de Deus naquela época. E qualquer dessas sentenças poderiam vir sobre a vida de Paulo. Mas ele, de uma forma muito tranquila, ele fala: meu tempo acabou. O que vier é lucro. Por que que ele conseguiu falar dessa forma? Por que que ele agiu dessa forma diante de uma grande crise que ele estava passando? Porque o seu coração estava ancorado em Deus. E isso não aconteceu de uma hora para outra. Paulo, ele foi forjado durante toda a vida. Paulo, ele foi apedrejado. Paulo, ele teve que fugir de determinadas cidades, dentro de um cerco. Paulo, ele encontrou tempestades na sua vida física, tempestades emocionais, tempestades espirituais. Paulo passou por muitos problemas. E esses grandes problemas foram o veículo que Deus usou para fazer dele um homem forte, para fazer dele um servo de Deus forte, fiel, aonde no leito da morte, esperando ser martirizado, ele diz: olha, meu irmão, acabou meu dia. Eu combati um bom combate, completei a carreira e guardei minha fé. Por que Paulo conseguiu falar isso de uma forma tão singela, tão serene? Porque ele tinha um coração ancorado em Deus, porque ele confiava em Deus e ele sabia que nada iria acontecer na vida dele sem a devida permissão do Senhor. Segundo personagem. Vamos para o terceiro. Esse terceiro eu já vou fazer uma abordagem diferente, para você entender como que as coisas funcionam e acontecem. Esse terceiro personagem é Pedro. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 26, fazendo um favor. Vamos lá, que o tempo está correndo. Pastor Jorge, ele me deu a hora. Mateus 26, amém? Não vou ler o texto, mas vou falar sobre ele. O que diz em Mateus 26? Fala sobre Pedro
nega Jesus. Muito bem, Pedro nega Jesus. Então, aqui nesse texto, a gente vai ver um homem que olha para as circunstâncias da vida diferente do que Davi e Paulo olhava. Porque aqui a gente vai ver um homem olhando para as circunstâncias baseado no medo, baseado no aquilo que o olho podia ver. Então você vai ver Pedro negando Jesus, porque o seu coração não estava ancorado em Deus. Ele não confiava em Deus. Aqui ele ainda estava vivendo um momento ainda de muita carnalidade, de muita incerteza, incredulidade. Mas esse homem, ele passa por experiências. E essas experiências proporcionam a Pedro um crescimento espiritual. Proporciona a Pedro uma intimidade com Deus. Proporciona a Pedro pegar o seu coração e ancorar em Deus. E aí a gente vai ler como o discurso dele muda quando ele está diante de uma mesma situação. Porque ali em Mateus, ele estava sendo interrogado a respeito se ele era ou não um discípulo de Jesus. E no livro de Atos 6, 8 ao 13, acontece algo muito parecido, mas o comportamento dele é diferente. E por que é diferente? Vamos falar. Atos 6, do 8 ao 13. Anote só que eu vou ler aqui, tá bom? Se você quiser marcar na sua Bíblia, marque aí, fazendo um favor. Diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pela qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Qual a diferença dos dois momentos? Dois episódios muito parecidos. Mas a diferença do segundo texto foi aonde estava o coração de Pedro. O coração de Pedro já não estava mais no medo, na dúvida, na incerteza, na possível ameaça de morte. O coração de Pedro, nesse segundo momento, estava em Deus. O coração dele estava ancorado nos céus. E aí, ele pode dizer com autoridade, ele pode dizer com coragem tudo o que foi falado aqui, sem medo de ser retalhado, sem medo do que poderia acontecer com ele. Por quê? Porque ele tinha convicção que Deus estava no controle da vida dele. E se Deus está no controle da minha vida, se Deus está no controle da tua vida, e se eu tenho o meu coração ancorado nos céus, nada vai me abater. Eu irei crer, até mesmo quando o diagnóstico for negativo. Eu irei crer quando a porta se fechar. Eu irei crer que Deus vai mandar corvos com sustento para a minha casa quando eu não tiver provisão, igual fez com o profeta Elias. Eu irei crer
que o Salmo 91 será uma realidade na minha vida, que ele diz que protege os seus debaixo da poderosa asa do Altíssimo. Um coração ancorado em Deus. Então essa foi a diferença desses dois textos. O primeiro, Pedro nega porque estava olhando para os problemas, estava olhando para as circunstâncias, estava olhando para a possível ameaça à sua integridade física. No segundo, não, ele já olha para o Senhor, ele fala, Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle de todas as coisas, e esses homens não podem fazer nada comigo. Essa era a diferença. Agora, irmãos, vamos refletir um pouco sobre isso. Sobre um coração ancorado em Deus. Irmãos, eu tenho uma porção de falha. E se estou aqui hoje é pela misericórdia de Deus. Acredito que você também tem muitas falhas. E se você está aqui hoje é pela misericórdia de Deus. E nós, irmãos, a palavra de Deus já diz que nós temos um coração corrupto. A palavra de Deus diz que nós estamos sempre tendendo a cair para o lado da carnalidade. A palavra de Deus diz que nós vamos passar por dias difíceis. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O problema, irmãos, não é as aflições que vão surgir. O problema não é uma porta que vai se fechar. O problema não é um desemprego que vai chegar até a tua casa. O problema não é um diagnóstico negativo. O problema é como está o teu coração. Porque se o seu coração estiver ancorado em Deus, confiante em Deus, irmãos, o céu pode desabar em cima de você. Mas você vai continuar de cabeça erguida, confiante que Deus está no controle da sua vida, no controle da vida da sua família. Então, talvez quando você tem esse coração, as circunstâncias não vão mudar, elas vão continuar ali, tentando tirar a tua paz, tentando corroer as suas emoções, mas o seu olhar para ela vai mudar. Porque você agora vai olhar para ela como nada, porque maior é o Deus que nós servimos. Você vai olhar para ela e dizer, isso não é nada para o Senhor que provê todas as coisas, isso não é nada para um Deus que cura, isso não é nada para um Deus que abre e fecha portas, isso não é nada para um Deus que ressuscita. Mas isso só acontece quando o nosso coração está plenamente ancorado em Deus. Isso gera na nossa vida segurança, estabilidade emocional, fé, confiança, certeza, maturidade e um cristão forte. Irmãos, por dia, tem dia que eu tenho vontade de jogar meu celular fora. Eu devo responder mais ou menos umas 70, 80 mensagens, e já foi muito pior. Foi muito mais do que isso. Coisa simples. Coisa simples, comparando aos problemas que a gente encontra na vida de outras pessoas. Mas as pessoas conseguem se abater com coisas tão banais. Por quê? 2 motivos. Primeiro, porque o problema é subjetivo, a gente tem que entender isso. O que é um problema para você, não é um problema para mim. A gente tem que entender isso, né? O vento que derruba uma casa é o mesmo vento que sobe a pipa de uma criança. Então, é muito subjetivo. Então, a primeira questão é essa. A outra questão é que as pessoas conseguem se abater facilmente com os problemas que estão diante delas, porque não estão ligadas em Deus.
não estão fortalecidas em Deus. Não estão com os corações ancorados em Deus. E aí, qualquer coisa que vem é um grande desafio. Qualquer coisa que surge é um motivo de desespero. Qualquer coisa que acontece na vida dela é um motivo dela ficar abalada, deprimida, sofrida, em estado de crise. Porque não está com o coração em Deus, mas nas circunstâncias. Então, qual é o desafio que Deus tem para mim e para você nessa noite? Porque eu acredito que Deus nos proporcionou de estar aqui porque Ele deseja falar com a gente. Qual é o desafio? Para de olhar para os problemas. Para de olhar para as circunstâncias. Fala para Ele: Senhor, a minha confiança está em Ti. Pega a âncora do teu coração, lança nos céus e fala: Senhor, é daí que vem o meu equilíbrio. É daí que vem a minha estabilidade emocional. É daí que vem a minha fé. É daí que vem a certeza que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Então, irmãos, esse é o nosso desafio. De hoje, não. Desafio da nossa vida. É o desafio para as próximas semanas. É o desafio para os próximos anos, para as próximas décadas. É viver dessa forma. Quando a crise chegar até a tua casa, confie. Quando o diagnóstico negativo chegar na tua casa, confie. Quando uma porta se fechar, confie. Quando você recebeu a notícia ruim, confie. Quando algo ruim acontecer na sua vida, continue confiando. E de cabeça erguida, sabendo que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim, irmãos. Deus tem o melhor para você também. Não porque a gente merece, mas porque a graça dele, a bondade, a misericórdia dele está sobre nós. Talvez você veja aqui nessa noite, assim como eu, precise, nesta noite, ancorar o seu coração no céu. Porque eu também preciso. Quantas das vezes a perna não balança? Quantas das vezes não perdemos uma noite de sono pensando nos boletos? Tem aí que pode falar amém junto comigo? Quantas das vezes perdemos a noite de sono por causa de problemas, por causa da ansiedade, por causa de sonhos que não saem do papel, por causa do trabalho de amanhã que não surge? Então, o nosso desafio é estar ancorado em Deus. Como Davi estava. Deito e pego no sono, porque confio no Senhor. E Ele está preparando o amanhã. Como Paulo falou nos últimos dias da sua vida, com tranquilidade, de uma forma serena, falando da morte, porque ele confiava em Deus. Como Pedro falou, não no primeiro momento, quando ele nega, mas quando ele está diante das autoridades, com coragem, porque sabia que Deus estava no controle da vida dele. Esse é o nosso desafio, irmãos. E eu creio que Deus vai nos capacitar. Eu creio que Deus vai nos ajudar a ser uma pessoa melhor a cada dia. Feche os seus olhos, ore junto comigo em nome de Jesus. Querido Pai, nosso amado Pai, nos visite nesse momento, Senhor, com a sua presença, com a sua misericórdia e graça nesta noite. Eu te peço, Senhor, venha sobre a nossa mente e nos ensine
nos dias difíceis da vida e também nos bons, a lançarmos as nossas âncoras na sua presença, confiando a Deus plenamente que o Senhor trabalha por nós e ao nosso favor. Meu Deus, que os nossos corações estejam ancorados em Ti, hoje, amanhã e para todo sempre. Deus, Tu conhece cada coração aqui presente. Tu conhece a intimidade de cada um de nós. Conhece as fraquezas, as dúvidas, os medos, os anseios. E nesse momento, Senhor, diante de Ti, nós lançamos diante da cruz de Cristo tudo isso, Senhor, que tem tirado a nossa paz. Meu Deus, contempla, Senhor, a vida daquele que está desempregado. Aquele, ó Deus, que clama por uma porta de emprego. Aquele que, ó Deus, encontra-se preocupado porque a sua despensa, ó Deus, lhe falta mantimentos. Contempla, Senhor, a vida daquele que está ferido emocionalmente, seja pelo luto de um ente querido, seja, ó Deus, por problemas emocionais. Contempla aqueles que estão, ó Deus, deprimidos. Contempla, Pai, aqueles que estão doentes. Porque esse corpo, ó Deus, perecível, muitas das vezes, ele se depara com doenças que fazem parte da nossa humanidade, outras causadas por nós, pela nossa negligência com o nosso corpo, mas a enfermidade chega para cada um de nós. Olhos são embaçados, pressão arterial fragilizada, sem controle, glicemia alterada, porque somos glutões. Deus, a nossa vida é frágil e nós reconhecemos isso. Mas nesse momento, diante de todas essas questões que estão sendo pontuadas diante de Ti, Senhor, diante de todas as dúvidas, diante de todas as incertezas, diante de tantas interrogações que cercam a nossa mente, nós, Senhor, declaramos juntos que confiamos em Ti, mesmo que tudo, Senhor, ao nosso redor seja, Senhor, uma mensagem negativa, nós confiamos em Ti, que o Senhor está no controle. Logo dormiremos, confiaremos no Senhor, pois Ele é o nosso protetor, pois Ele está agindo, pois Ele está operando, pois Ele está com a sua mão direcionada sobre cada um de nós. Deus, contempla, Senhor, a vida daqueles que estão doentes, os pedidos de oração pelos enfermos. Pai, visita essas vidas e faz também, Senhor, que cada um dos meus irmãos possa estar com o coração ancorado em Ti, confiante que nem um único fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a devida permissão do Senhor, e que Ele está no controle, e que Ele está agindo, e que Ele está operando, e nada e ninguém pode frear, reter a poderosa mão de Deus. Meu Deus, toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Eu oro, Senhor, e Te agradeço, em nome de Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé para encerrar esse culto. Eu queria cantar
Na realidade, queria convidar o Ministério de Louvor para cantar esse louvor que diz: em Ti confia o meu coração, em Ti repousa a minha alma, meu ser descansa em Ti. Posso ser feliz porque eu sei